Neste vídeo vamos avançar com o nosso projeto 3, vamos continuar a explorar a Data Grid View e vamos continuar a criar funcionalidades no nosso programa. Neste caso, vou mostrar neste vídeo como é que nós podemos selecionar um registro e eliminá-lo da nossa base de dados e como é que nós vamos selecionar um registro para abrir o quadro para edição dos dados que lá estão registados. No vídeo anterior fizemos então aqui a apresentação de mais algumas características da nossa Data Grid View e no método construir grelha tivemos aqui a configurar um conjunto de circunstâncias, nomeadamente o facto de querermos esconder algumas das colunas e alterarmos também o tamanho de outras, aquelas que estão visíveis. Eu vou colocar aqui 350 e vamos aqui organizar isto só para que fique um bocadinho mais coerente. Vamos verificar aqui. Ok, está muito bem. Fica aqui este espaço grande, mas não há qualquer espécie de problema. Vamos apostar neste vídeo numa questão relacionada mais com as funcionalidades da Data Grid View. Ora, uma das funcionalidades que eu quero criar desde já é a possibilidade de selecionar uma linha e automaticamente ficar disponível o botão para apagar o registro que está selecionado, ok? Ora, então para isso nós vamos fazer o seguinte. Se bem, podem reparar, quando eu clico aqui nestas células, e as células é o nome técnico que se dá a cada um destes retângulos que apresentem informação, portanto, uma linha tem várias células, eu estou a selecionar células de forma individual. Mas eu quero configurar a minha Data Grid View para que quando eu clico, quer numa ou noutra célula, seja selecionada por completo toda a linha, ok? Apenas por uma questão de apresentação visual. Ora, então o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos procurar aqui nas nossas propriedades da Data Grid View, onde é que nós vamos buscar aqui essa função. E vamos procurar aqui, ok, no Selection Mode. Okay? Temos aqui Selection Mode e ele tem aqui Row Header Select. Se nós clicarmos aqui deste lado, temos várias opções. E a opção que nós pretendemos está suficientemente clara. Full Row Select. Isto é, seleção da linha completa. Se nós tivermos aqui o Cell Select, significa selecionar célula a célula. O Full Row Select seleciona toda a linha que nós pretendemos selecionar, ok? Depois tem aqui ainda o Full Column Select, Row Header Select, etc, etc. Isto poderão também explorar, poderão testar, mas normalmente entre estas duas, uma delas será. Portanto, vamos aqui selecionar esta e vamos também procurar uma outra opção que é o Multi-Select. Nós não queremos dar a possibilidade ao utilizador de fazer múltiplas seleções, porque senão iria acontecer o seguinte, querem ver? Tenho aqui seleção apenas de linhas completas, mas deixei o multi-select igual a true. Ora, neste caso concreto, o que vai acontecer é que se eu quiser selecionar mais do que uma linha, eu, de uma forma natural, ao fazer um clique, seleciona apenas uma linha, ok? Mas se eu selecionar uma, pressionar Shift, selecionar a segunda, selecionar até cá em baixo, eu vou ter aqui 5 linhas selecionadas. Ora, da mesma forma que nós temos uma coleção das linhas da nossa grelha, nós também temos uma coleção das linhas selecionadas na nossa grelha. E por conseguinte temos que ter atenção a isso. Porquê? Porque se eu selecionar aqui várias linhas e depois tiver aqui um botão para apagar tudo, eu vou ter que criar aqui alguns mecanismos mais específicos para conseguir apagar tudo aquilo que eu pretendo. A seu tempo lá vamos. Vamos, por enquanto, para simplificar as coisas, permitir apenas que o utilizador selecione uma única linha. Ora, para isso vou copiar aqui este comando e vou colocar aqui ao lado um botão que se vai chamar CMD apagar. Vamos lhe dar aqui um nome, apagar. E o que vai acontecer então é que sempre que a nossa grelha é construída, o nosso botão apagar vai ficar inativo. Porquê? Obviamente porque não vou ter aqui nenhuma linha selecionada por defeito. Só quando eu clico na minha grelha e seleciono uma linha é que vai aparecer a possibilidade de eu poder apagar o registro selecionado. Então, para isso, nada melhor que aproveitar aqui a zona onde é construída a grelha para definir o seguinte. Controla a disponibilidade, okay,
disponibilidade dos comandos. Eu disse dos comandos porque agora ainda só vou colocar um. Depois vou colocar outro. Então vamos colocar aqui cmd apagar.enabled, isto é, ele está disponível, verdadeiro ou falso? Falso. Porquê? Porque não há nenhum registro que esteja selecionado. Por conseguinte, quando eu aqui executar, apesar de ele estar aqui visível, quando eu clicar em visualizar tudo, reparem, eu não tenho a possibilidade de clicar no apagar. Mas já tenho ali uma linha selecionada, correto? Bom, não é propriamente verdadeiro. É um pequeno pormenor que esta Data Grid View tem, este objeto, que é o facto de, por defeito, selecionar ali uma linha, mas que na prática não é linha selecionada. É um efeito visual que é feito por defeito. No entanto, isto parece tudo muito estranho, mas vamos aqui fazer uma pequena demonstração. Eu vou copiar para aqui este botão que não interessa, vai servir apenas para teste. O que eu quero saber neste botão é o seguinte. Vou apresentar uma messagebox.show e o que eu quero que ele me diga é genericamente o seguinte. Qual é a quantidade de linhas que estão selecionadas na minha grelha? Então, para isso, eu vou colocar grelha, resultados, ponto, e agora não vou colocar rows, mas sim uma outra coleção que é o selected rows. Reparem que existe selected columns, porque eu posso selecionar várias colunas, selected cells, que eu posso selecionar diferentes células, mas existe o selected rows. Como nós definimos uma característica que apenas permite que sejam selecionadas linhas, e neste caso uma apenas, eu vou procurar aqui selected rows.count. E agora .toString. Isto é, eu quero que seja apresentada uma caixa de mensagem indicando quantas linhas é que estão selecionadas na minha tabela. Ok? Selected rows.count. Contar o número de linhas selecionadas. Vamos ver se ele nos dá esse resultado. E reparem, cá está uma linha selecionada. Ele tem, de facto, a primeira linha selecionada. Tranquilo. O problema aqui é que se eu não controlar isto desta forma, o que é que vai acontecer? Se eu, por acaso, for fazer uma chamada à minha base de dados e não me aparecer linha nenhuma aqui, e reparem que eu posso aqui fazer essa experiência, select asterisco from contactos, where id contacto é igual a um número negativo, a menos 1. Ora, eu não tenho nenhum id contacto igual a menos 1. Então, reparem o que é que vai acontecer na minha grelha. O facto de eu estar a fazer isto e estar a esconder colunas e estar a apresentar e estar-lhe a dizer que o data source é a grelha, o facto, é dados neste caso, a nossa grelha não vai ter qualquer problema em comportar-se da forma como deve ser. Isto é, ela vai de facto apresentar um resultado vazio. Okay? Se eu agora clicar aqui em apagar, que neste caso não é apagar, mas sim ir ver quantas linhas estão selecionadas, estão 0 linhas. Okay? Mas, por defeito, devemos sempre contar que aquela linha que ali está não está selecionada. Existe depois um mecanismo para nós podermos controlar essa apresentação, mas não o vou introduzir agora de momento. Ora bem, vamos fazer o seguinte, vamos apagar daqui este botão, vamos apagar daqui a sua implementação do evento click, e o que eu vou fazer é simplesmente o seguinte. Eu vou criar aqui, na raiz da minha classe, um int id contacto. E este id contacto vai servir para quê? Quando eu clico na minha grelha, e quando seleciono uma linha, eu vou querer que automaticamente este id contacto fique atualizado, isto é, eu saiba qual é a linha que está selecionada e o id contacto que está selecionado, para depois poder fazer o quê? Quando eu clico aqui em apagar, eu vou poder, vou buscar aqui apenas um separador, vou poder eliminar a linha selecionada. Neste caso, eliminar a linha selecionada não é eliminar apenas a linha da tabela, não, é eliminar da base de dados e depois reconstruir a tabela já sem aquela linha, ok? Então, para isso, eu vou ter que saber aqui qual é o id contacto, ok? Qual é o id contacto? Ora, eu só vou saber quando eu clicar na minha tabela e ela definir qual é o id do meu contacto. Neste caso, o id contacto aqui não está definido e, portanto, apagar só vai ficar ativo quando eu clicar aqui na minha linha. Então, vamos aqui ver como é que nós fazemos. Vamos aqui aos eventos, depois de termos aqui a tabela selecionada, e nos eventos nós vamos encontrar uma vastíssima lista de eventos possíveis.
O evento que nos vai interessar é o evento do cell. E aqui na cell, isto é, quando eu clico numa célula, clicar numa linha é indiferente também. Nós temos aqui muitas, temos aqui resize, quando é feito um redimensionamento, etc. Há imensas coisas que existem aqui nesta Data Grid View. Mas neste caso, eu tenho aqui o cell click, tenho o cell double click. Mas cuidado, temos também o cell content click. E o Cell Content Click significa genericamente o quê? Se eu criar um evento para este mecanismo que aqui está, ele só vai fazer um clique, ou vai assumir o clique, quando eu estou a clicar num espaço da célula que contém informação. O espaço restante que está a branco não é considerado. Ao contrário do que acontece com o Cell Click, que ele considera a célula na sua dimensão completa, o Cell Content Click apenas vai buscar a parte do texto. Okay? A parte que tem o texto, essa área que contém texto é que é considerada. Quer dizer que se eu clicar fora dessa área, vou ter azar. Ora, eu vou fazer aqui o cell click. E quando eu fizer aqui um duplo clique, ele vai criar automaticamente o evento. Neste caso, o evento grelha resultados cell click. E este evento tem dois parâmetros. O sender, que é o objeto, do tipo objeto, e depois tem este que é um Data Grid View Cell Event Arguments, ou ARGs. Ora, este valor é extremamente interessante porque nos vai permitir obter informação sobre a linha e a coluna que foi clicada. Okay? Reparem, se eu colocar aqui ponto, ele tem o Column Index e o Row Index. Ora, Column Index e Row Index vai ser absolutamente fundamental para podermos saber qual é o valor do ID contacto da linha selecionada. Reparem então o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar assim, ID contacto vai ser igual a quê? A grelha resultados. E agora posso fazer desta forma e depois já vou mostrar uma forma diferente. Ponto rows de row index, isto é, qual é o índice da linha que está selecionada, ponto cells, e aqui vou poder escrever o índice de string da minha coluna. Muito complexo? Pode parecer, mas já vamos explicar isto e vão ver que com a prática é muito fácil. E agora vou colocar aqui ponto value, que é o valor que está dentro da minha grelha. Vai ficar aqui com um erro, eu já vou explicar porquê. Portanto, o que está aqui é algo de extremamente complexo. Isto é, eu vou buscar, para definir o valor do ID do contacto, vou buscar aqui o as minhas linhas, a coleção das linhas, cujo índice é nada mais, nada menos que o row index. Quando eu faço um clique na minha grelha, o row index vai ficar aqui com o índice da minha coleção de linhas. Neste caso, o row index que vai ser determinado é aquele row index da linha que está selecionada. Depois, dentro da coleção das linhas, eu tenho acesso a cada uma das células. Portanto, eu selecionei uma linha, como se estivéssemos a olhar para aqui, selecionamos uma linha completa. Agora vamos ver dentro desta linha toda qual foi a célula, ou qual é a célula que nós queremos. Ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou então a célula chamada ID contacto, ou a célula chamada nome, ou a célula chamada telefone, etc. Eu, por isso mesmo, fui buscar aqui a célula ID contacto. Poderia utilizar a célula 0, porque eu sei que é uma célula que faz parte desta coleção e que tem o índice 0. Quando eu coloquei aqui value, é o valor que está dentro dessa célula. Ora, os valores dentro das células podem ser de vários tipos. Podem ser do estilo data e hora, pode ser do estilo numérico, pode ser do estilo string. Pode até ser do estilo booleano, isto é, um valor verdadeiro ou falso. Ora, porquê que eu estou a ter aqui um erro? É porque value é do tipo objeto. Ora, eu não posso associar a uma variável do tipo inteiro, ok? Não posso associar uma variável do tipo objeto. Então tenho que fazer aqui uma conversão. Então vou colocar convert.toInt16, é um número de 16 bits,
e temos aqui então a conversão feita. E portanto temos aqui o ID contacto já definido. Em seguida, o que é que eu vou dizer ao meu sistema? Se eu já conheço qual é o ID do contacto da linha que está selecionada, eu vou ativar o botão que permite apagar. Então, cmd apagar.enabled é igual a true. Reparem então o que é que vai acontecer na prática. Visualizar tudo. Não temos cá nada porque eu esqueci-me, entretanto, de alterar novamente aqui a minha query. Vou-lhe tirar daqui esta cláusula where que está a condicionar a apresentação de todos os dados. Vamos gravar, vamos executar e agora reparem então, visualizar. Não está selecionado o apagar, mas quando eu clico aqui, já selecionou. Quando eu clicar aqui em apagar, vamos apagar este registro. Ora, como é que nós vamos fazê-lo? De uma forma muito simples. Vamos aqui eliminar a linha selecionada. Vamos abrir aqui uma ligação. SQLCE Connection. Ligação. É igual a New SQLCE Connection. Vamos passar aqui a Connection String, que é Data Source é igual a mais vars.base de dados. Ligação.open. Depois vamos criar aqui um comando para eliminar o nosso registro. SQLCE command, comando, é igual a new SQLCE command e vamos aqui logo definir qual é o command text e a conexão. Neste caso vamos dizer aqui delete from contactos where id contacto é igual a quê? A id contacto. Isto é, o contacto que nós fomos selecionar aqui neste evento da CellClick, ok? E ali até usamos o CellClick, ok, tudo bem, certo. Vamos agora aqui colocar uma vírgula e dizer qual é a ligação através da qual o meu comando vai operar. Neste caso será ligação, que já estará ali preparada. Depois vamos fazer comando.execute non-query, ok? E temos aqui então o método executado. O que é que vai acontecer até aqui? Vai ser aberta a ligação, vai ser eliminado o elemento. O que é que vamos fazer agora? Ligação.dispose. Vamos antes disso até fazer comando.dispose. E agora é fundamental. A linha é apagada na base de dados, mas não está a ser refrescada na nossa grelha. Então o que é que nós vamos fazer? Reconstruir a grelha de contactos. Por esse motivo é que eu no vídeo anterior criei um método específico para isso. E não foi colocado aqui logo no load, não fui criar este conjunto de programação no load. É que eu a partir deste momento, da mesma forma que chamei a execução deste método a partir do evento load, era como se todo este código aqui estivesse construído dentro, eu agora vou poder chamá-lo a partir daqui. E neste caso é construir grelha. Vamos testar. Visualizar tudo. Vamos selecionar aqui o Ricardo. Vamos apagar. E reparem como o Ricardo desapareceu da nossa grelha. Para finalizar o vídeo, apenas dizer o seguinte. Da mesma forma que ao clicarmos na grelha, selecionamos o ID contacto para podermos eliminar um elemento, nós também selecionamos o ID contacto para poder editar esse mesmo elemento. Então vamos colocar aqui um outro botão chamado CMD editar. Vamos lhe dar aqui o nome editar. Ora, obviamente que este botão também vai estar condicionado pelo facto de existir uma seleção ou não de uma linha. Então vamos regressar aqui ao constrói grelha e controla a disponibilidade dos comandos. Porquê? Porque agora também temos um segundo. CMD editar.enabled é igual a false. Quando é que ele vai ficar também ativo? É quando eu clico e seleciono um ID contacto. Então, cmd editar.enabled é igual a true. E reparem então como o mecanismo já está a funcionar. Quando eu clico aqui em visualizar tudo, o editar e o apagar estão não selecionados. Quando eu faço aqui um clique, aparecem os dois. Significa isto que no próximo vídeo vou mostrar como é que nós podemos fazer aqui um clique no editar, abrir o quadro para podermos atualizar a informação na base de dados.